Eu sei que vai passar, porque o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é maravilhoso e sabemos que toda essa luta ela vai passar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia meus irmãos, bom dia meus amigos, bom dia ouvinte da palavra do Senhor. Uma palavra. Olha aí, mais uma vez o Senhor nos concede um dia e Ele vem nos dizer que Ele tem uma palavra para mim e para você, amém? Mas antes da palavra de Deus, eu gostaria de agradecer ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, por Ele nos proporcionar mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos para louvar, engrandecer e bendizer o nome desse Deus maravilhoso. Agradecendo a Ele por mais um dia que Ele nos concedeu, um dia de misericórdia, de graça. Em paz nos deitamos e acordamos, porque o Senhor nos sustentou com o seu poder. Louvado seja o nome dEle. Obrigado, Senhor, por tudo, pelo ar, pelo fôlego de vida, por mais uma oportunidade que Deus está dando para mim e para você, amém? Se nós estamos aqui vivos nesse dia de hoje, dia 6/4 de 2021, em plena terça-feira, porque Deus tem um plano de redenção nas nossas vidas. Ainda continua o Senhor usando a sua misericórdia sobre as nossas vidas, nos dando oportunidade para nós nos arrependermos daquilo que nós estamos fazendo errado. Isaías bem adverte: busca enquanto pode achar, invoca enquanto está perto. Isaías 55:6. É momento de exaltarmos, de glorificarmos, de entregarmos tudo na mão do Senhor, amém? Bom dia para quem está vendo por este momento, boa tarde para quem está vendo pela tarde, boa noite para quem está vendo pela noite, porque até os que estão na madrugada o Senhor concede a oportunidade de ver a sua mensagem e ouvir, amém? Isaías 53, verso 1 diz: quem deu crédito a essa mensagem é quem se manifestou o braço forte do Senhor, amém? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. Estamos nós aqui nesta manhã, mais uma vez, para ministrar um pouco da palavra do Senhor, amém? Vamos fazer uma oração para a gente entrar na palavra? Senhor nosso Deus e eterno Pai, graça nós te damos por Cristo, por nós estamos aqui, Pai, nos conceder mais uma oportunidade de nós adorarmos, exaltarmos e glorificarmos ao teu santo nome. Pedimos ao Senhor perdão pelos erros cometidos no olhar, no falar, no agir, no pensar, Senhor, nas atitudes, em palavras torpes que saem das bocas, Senhor. Perdão, Senhor. Que o Senhor possa olhar para nós com olhar de misericórdia. Que o Senhor possa continuar, Pai, por favor, nos livrando do mal, nos revestindo de todo o teu poder, da toda a coraça, de toda a justiça, de toda a armadura, Senhor. Que o Seu Santo Espírito esteja sempre conosco, Pai, nos fortalecendo dia a dia, nos ensinando a prosseguir, a conhecer, Pai, que verdadeiramente nós viemos estar voltado, Pai, para os altos céus, voltado a nossa confiança em Ti, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. Pai, fica conosco nesta hora que procede, nos dá entendimento, abre o nosso entendimento neste momento, dá sabedoria, e ao ministrar esta palavra, que ela venha falar forte no meu coração, no coração do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo, Pai. Fala de acordo com o Teu querer, a Tua vontade, não as minhas. Que meus planos não venham a ser corretos, mas o Seu sim perfeito. Ainda que eu falhe, o Senhor nunca falha, Pai. Por isso, tome a direção nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua atenção, por você ter a sua paciência de estar aqui junto conosco para assim louvarmos e engrandecer o nome do Senhor. Amém. Você está aí com a sua canetinha, você está aí com o seu papel, você está aí com a sua caneta, com o seu papel, está? Então, se você está, eu estava aqui pedindo a Deus, Ele me deu aqui algumas palavras, eu meditando, e começo a buscar o texto e o contexto, amém? E dentro do texto e o contexto, eu queria dizer, Senhor, comecei a orar a Deus aqui, Pai, eu começo por onde? O que é que o Senhor quer falar? O que é que o Senhor quer falar, Pai? Porque eu não quero falar nada de mim, Senhor. Eu quero que falar segundo o Teu acordo, segundo a Tua vontade. E aqui agora, fazendo oração, eu vi que eu tenho que abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, que foi um dos contextos, e a gente vai dar a primeira engrenagem no livro de Tessalonicenses, capítulo 1. Amém?
1 Tessalonicenses, capítulo 1. Hoje o computador não quis deixar abrir a câmera. E aí eu tive que vir para o celular. Amém? Vamos orando a Deus para que continue assim nos dando graça. E Ele possa nos dar mais oportunidade para a gente fazer aqui o melhor para Ele. Amém? Porque essa live é Juntos Somos Mais Forte. O intuito aqui é de levar você a palavra do Senhor, assim está escrito, amém? Para que a gente possa estar sendo guiado pela verdade, que é a palavra do Senhor, amém? Bem, vamos ler aqui, louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses, eu dei tempo para você pegar sua caneta, seu papel, amém? Eu vou fazer menção aqui da palavra do Senhor. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, vamos ler do versículo 2, porque o versículo 1 é a saudação de Paulo. Não custa nada a gente ler do versículo 1, amém? Então vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, até o verso seguinte. Vamos lá. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, a graça e a paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que eu quis dizer que aqui, o primeiro versículo de Tessalonicenses 1 é uma saudação de Paulo às igrejas de Tessalonicenses, amém? Da cidade de Tessalonicenses. Agora vamos ver o 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Versículo-chave é esse aqui, o 5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Amém? Então, até aqui, depois você continua lendo. Amém? Eu vou ler aqui. Os versículos são até pequenos. Vamos ler? Versículo 6. E vós fostes feitos a nossos imitadores e do Senhor, recebendo... E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muitas tribulação, com gozo do Espírito Santo, a maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalha de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós a qual entrada que tivemos para convosco, e conduzidos vos convertei a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira e do furor. Amém? O versículo-chave dessa lição é o 5. Paulo se descrevendo aos Tessalonicenses, a sua carta, fazendo a saudação ali, que estava também Silvano e Timóteo. No versículo 5 chamou a atenção que ele diz assim: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavra, mas também em poder e no Espírito. Olha bem, irmão. Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses que maravilhadamente estava pela igreja, porque a igreja estava dando bom testemunho. Porque meio à grande tribulação, mas eles estavam recebendo a palavra com gozo, com alegria do Espírito. E Paulo aqui confessou eles dizendo que porque o nosso evangelho não foi vos somente a palavra, mas também em poder no Espírito. Paulo disse que o evangelho não chegou ali só de palavra, mas também no poder do Espírito.
Porque, irmão, a palavra é principal objetivo, porque Jesus falou que quando a gente vai conhecendo essa palavra, ela é tão verdadeira que ela vai causando em nós uma grande transformação, uma modificação de dentro para fora. Amém? Então Paulo aqui falando e confessando aos Tessalonicenses é um exemplo para nós. Paulo está dizendo que ele não levou um evangelho somente de sabedoria, de palavras, mas também em poder no Espírito Santo, do Espírito Santo. O que eu venho a dizer? Interessante é dizer. A gente quando vamos ao ar, que levamos a mensagem do Senhor, a gente leva a mensagem do Senhor, mas não com o intuito de querer ser aplaudido, não com o intuito de querer receber só elogio, que gostou, que amém, que maravilhoso, ó, boa essa palavra. Isso faz parte? Faz, porque o próprio Espírito testifica no coração de cada um, amém? Mas o interessante é que nós temos que ter a consciência de quando nós levamos essa palavra, estamos levando a dois públicos. A dois públicos. Existe uma plateia que é do assim, acredita no assim está escrito, assim falou Deus. E existe uma outra plateia que é eu não concordo, eu acho assim, eu penso assim, eu fui ensinado assim, eu acredito assim. Então, há dois números de pessoas. Quando nós levamos a mensagem, principalmente a um público, nós temos que entender e compreender que ali há dois públicos. Há o que acredita na verdade e há o que prefere ficar na mentira. Amém? Mas isso são opções nossas. É nós que resolvemos o que iremos escolher. Porque, como eu disse na live anterior, eu repito, nem Deus força a gente a escolher. Deus nos mostra, Ele nos dá a luz. Ele nos mostra a verdade, a mentira. Ele nos mostra a vida eterna e mostra também a condenação eterna. Ele nos mostra a bênção, Ele também nos mostra a maldição. Mas, agora, a escolha é minha e sua. Amém? A escolha é minha e sua. O resultado final vem das nossas escolhas. E o que a gente escolhe, aí Deus dá o consentimento. Amém? Até o mal que eu e você quer escolher, Ele dá o consentimento, Ele permite. Ele não nos deu o mal, foi minha escolha e sua escolha que escolheu o mal. Amém? Irmão, por que o irmão está falando isso? Porque eu falando de público, porque eu tenho bem sei que quando eu faço a live, eu já deixo ali exposto para cada um colocar a sua opinião. Eu sei que eu vou ter opiniões de dois públicos, como eu disse. O que gosta da verdade e o que permanece na mentira. Então, eu tenho que aceitar. E outra, eu não posso ficar aqui me baseando pelos questionários respondidos, pelos achismos. Alguém achou, glória a Deus, bom. Alguém também achou ruim, glória a Deus, bom. Porque isso não vai dizer e não vai mudar em nada. Porque a nossa atitude aqui é levar a mensagem. O Senhor disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aquele que crê e for batizado, esse é salvo. Porém, aquele que não crê será condenado. Então, o compromisso da live, juntos somos mais fortes, é levar o evangelho do Senhor. O assim está escrito, que você acredite ou não, que você creia e não, que eu creia ou não. Isso é um problema particular de cada um de nós. Mas o interessante é dizer, é que nós temos que obedecer à voz do Senhor. Me vem aqui o Espírito trazer em memória quando o Senhor chamou o profeta para que ele fosse levar a palavra. E ele disse, eu vou te enviar a meio de um povo rebelde, um povo de dura servidão, de coração endurecido, mas que ele ouça e que eles deixem de ouvir, pregue a minha palavra, para que ele saiba que ainda existe profeta, para que saiba que ainda eu estou usando, que eu ainda sou o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente, o mesmo Deus que fez a promessa a Abraão, cumprindo Isaac, chegando até Jacó, e hoje por graça e misericórdia, vindo até nós. Então o Senhor nos manda pregar. A gente não tem que estar se preocupando em quem vai receber, em quem vai gostar, em quem não vai gostar. O importante é nós pregarmos de acordo com o que está escrito. Aí hoje pela manhã recebi uma mensagem de um abençoado que dizia assim, olha irmão, se você tivesse prestando atenção nas mensagens que eu estou te mandando aí, no estudo que eu estou te mandando aí, você ia entender e compreender que tudo isso que você prega aí é bobagem. Olha só. Aí depois eu disse a ele, querido, eu sinto muito pelas suas opiniões formadas, porque se o que eu
eu prego, que está escrito, assim diz o Senhor, for bobagem. Aí ele falou assim, mais uma vez ele colocou dizendo assim, você está pregando as heresias, as falsas heresias, tipo assim, pregando as falsas doutrinas. Aí foi onde eu não ia responder nada, porque a gente não pode perder tempo com essas coisas, irmão. Amém? Nós temos dois tipos de público, mas eu senti responder a ele em respeito, em amor, em afeto, porque não pode ficar uma pergunta no ar. Então me direcionei ele com toda a educação e disse assim, meu amado, eu sinto muito por você ter as suas opiniões formadas e você acreditar naquilo que você quer, né? Mas eu prefiro acreditar naquilo que está escrito. E se é heresia acreditar no que assim diz o Senhor, no que assim diz a palavra, e se é até pecado ou erro, então eu vou preferir até Jesus voltar, pecar, errar e ficar assim na heresia, porque eu prefiro pecar, errar e ficar na heresia no que assim diz a Bíblia, do que eu pecar e errar e ficar em heresia no que assim diz o homem e acha o homem. Amém? Por isso que eu sempre cito aqui no Salmo 118, verso 8 diz, é melhor confiar em Deus do que no homem. E no Salmo 118, versículo 9, ele diz, é melhor confiar em Deus do que em príncipe. E também já diz o profeta, não sei se é Jeremias, acho que é Jeremias, maldito do homem que confia no homem. Então, irmão, não deposite a sua fé em homem nenhum. Permaneça firme com a sua fé em Deus, na palavra do Senhor. No assim eu acho. Amém? Nem fique firme em mim, na minha pessoa, não. Eu sou simplesmente um vaso, mas eu sou falho, amém? Por isso que quando nós começamos a nossa live, nós fazemos aqui a correção. Irmão, você pegou caneta, você pegou papel, você pegou a Bíblia, o principal, porque você tem que ir anotando, examinando, pesquisando profundo para ver que realmente está escrito, amém? Então, por que isso aqui é um desabafo? Não, isso aqui é um alerta, porque nesta manhã chamou a atenção. Quando eu vi Paulo aqui dizendo assim, nós não direcionamos a você somente de palavras, mas também pelo poder no Espírito Santo. O que é que ocorre? Aí eu, por curiosidade, fui lá, entrei na particular do irmão lá, para saber quem era que estava falando comigo. E logo de cara eu vi, amém? Ele destaca lá no Face dele lá, de onde ele é, qual o ensinamento que ele está tomando. Aí eu disse, agora entendi pelas suas opiniões formadas. Porque, amado, eu respeito muito o seu líder, tá? Tenho assim uma admiração, mas eu prefiro ficar na direção do Espírito, amém? Porque não só de palavra viverá o homem, tá? Jesus falou ao diabo naquele dia, nem só de pão viverá o homem, toda a palavra. Mas ele falou não só de pão, mas que o homem precisaria do pão. Mas a gente precisa da palavra e precisa principalmente do poder do Espírito Santo, amém? Não adianta a gente falar bem, pregar bem, ter uma desenvoltura de palavra, tá? Falar em 2, 3, 4 idiomas, ter estudo em bacharel, em teologia, sem ter a presença do Espírito Santo, isso não serve para nada. Isso para Deus é como um trapo de imundície. Porque essa sabedoria não vem do homem, é dada por Deus. Mas o homem confia mais na sabedoria que tem do que no próprio Deus. Então, irmão, essa palavra de Paulo aqui aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, é maravilhoso a parte A, porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavra, mas também em poder e no Espírito, amém? Então, amado, nós temos que ter o conhecimento, temos, é claro, profundo, amém? Está recheado de Gênesis e Apocalipse, nos cobramos que a gente tem que estar se aprofundando, ter conhecimento, ter uma boa desenvoltura, tem que ter sim, claro. Salmo mesmo diz que antes a gente tem que ter o prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite, tá? Mas meditando de dia e de noite, mas também buscando a unção do Espírito Santo, porque se nós não tivermos a unção do Espírito Santo, o que a gente meditar de dia e de noite vai ser só com o nosso raciocínio mental, físico, amém? E não vai adiantar nada, porque nós somos de confusão. Mas com raciocínio espiritual, tudo nós podemos naquele que nos fortalece, amém? Aí vamos lá aqui um versículo. Você anotou 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5? Foi onde nós abrimos. Nós lemos todo porque eu gosto de ler
Todo o versículo, amém? Vamos entender e compreender o que a unção do Espírito faz nas nossas vidas? Olha bem, irmão. Lembra que o Senhor Jesus, é bem conhecido isso aqui. O Senhor Jesus falou assim a Nicodemos. Quem era Nicodemos, irmão? Nicodemos era um doutor da lei, principados dos doutores da lei. Nicodemos tinha uma sabedoria imensa, mas ele veio com a sabedoria e reconheceu que tinha um maior do que ele, reconheceu que Cristo era mestre. E ele fala: Rabi, mestre, bem sabemos que você é enviado de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se não for Deus com ele. Aí ele diz assim, aí ele pega para Nicodemos e diz assim, ele reconheceu, quer dizer, ele já sabia, né, irmão? Mas Deus, para mostrar a ele, o Senhor Jesus disse assim: Nicodemos, em verdade eu vos digo que aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino do céu. Jesus admirou, já sabia da inteligência, da sabedoria de Nicodemos, mas o Senhor quis mostrar para Nicodemos, que a sabedoria não é tudo. Tem que ter sabedoria, mas tem que ter virtude, tem que ter graça, tem que ter unção, amém? Então ele falou: Nicodemos, se o homem não nascer de novo, tudo isso aí que você tem não vai valer de nada, porque você não vai conseguir nem ver o reino do céu. Nicodemos não entendeu, fez a pergunta, aí o Senhor responde: Nicodemos, o homem que não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino do céu. Então só vai entrar no reino do céu quem é o quê? Lavado e remido pelo Espírito Santo, quem é verdadeiramente nascido pelo Espírito Santo. Olha aqui em primeira epístola do João, primeira epístola de João, lá depois de Hebreu, primeira epístola de João, depois de Tiago, Hebreu, amém? Olha o que é que vai dizer aqui o apóstolo do amor, João. Ele nos ratifica, no capítulo 2, você anota, depois você procura, pra gente ganhar tempo, amém? Vai dizer assim, ó. Eu gosto de ler tudo, meu Deus. Mas vamos ler o versículo chave. Vamos ler o versículo, capítulo 2, versículo 26 e versículo 27. Irmão, por favor. Eu estou lendo só 2 versículos, mas você lê o capítulo todo, amém? Leia todo, examine todo. Aqui é para ganhar tempo, vamos lá. Capítulo 2 de 1 João, epístola de João, não é evangelho, é primeira epístola de João. Capítulo 2, versículo 26 e 27. Olha o que vai dizer. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Olha só, estas coisas eu estou escrevendo a vocês para prevenir vocês daqueles que tentam enganar. Olha bem que ele fala no 27. E a unção que vocês recebem dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdade e não mentira, como ela vos ensinou, assim nela permanecei. E agora, filho, permanecei nele, para quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabei que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então João está dando um conselho aqui, dizendo que a gente tem que permanecer na unção, porque se a unção que ele nos deu permanecer em nós, a gente não precisa ser até ensinado por ninguém, porque essa unção maravilhosa do Espírito é ela que nos capacita, é ela que nos guia, é ela que vai nos dando cada vez mais conhecimento e entendimento, amém? Então, o que a Bíblia está dizendo? Esteja com a unção do Espírito. A unção, porque isso foi o que o Senhor ensinou. E João, como testemunha viva, que estava ao lado do Mestre, está aqui confirmando. Ele nos ensinou de tal maneira, então de tal maneira a proceder. E cuidado com os falsos que vai trazer heresias. Amém? E o 29 ele encerrou dizendo: se sabemos que ele é justo, sabe que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Aí, irmão, nós vemos assim, eu não determinei a localidade do irmão, porque é falta de ética, de onde ele congrega é um particular dele, mas eu vejo que o líder dele tem um conhecimento e eu sempre estou observando ele, tá? A Bíblia diz que tudo é lícito, nem tudo convém, então eu observo de tudo, irmão. Amém? Fico retendo bem ali. O que é heresia, a Bíblia manda, jogar fora.
E eu fico assim analisando e vejo, né? Ali o ensinamento dele, ele vem ensinando, muita gente seguindo ele, e ele abre a boca de uma firmeza, o homem entra na palavra, nossa, e deve ter lá um bacharel, lá um estudo bem aprofundado, assim, uma formação, né? Mas eu não vejo assim, dentro daquele ensinamento, chamar para a unção do Espírito, falar do poder do Espírito, enfim. Eu não estou citando o nome, então vocês vão ficar curiosos, que eu não estou falando aqui. Nós não estamos aqui para estar falando de ninguém, tá? Nós estamos aqui dando exemplo, eu estou pegando como exemplo. Então, por um que de lá pegou todas aquelas informações, aquele conhecimento, aí veio agora e vai dizer que o que a gente fala aqui é doutrina, é heresia. Quer dizer, por quê? Eu acho, irmão, eu creio que essas pessoas que falam isso é porque nunca experimentou o poder do Espírito Santo. São letrado tem muitos. Letrado tem muitos, mas a unção do Espírito, ó, são poucos. E ele está dizendo aqui, ó, a unção que vos recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensinará todas as coisas. É a unção do Senhor Jesus que está sobre nós, que nos ensina. Você vê que a Bíblia está recheada de não confiar em homem. Você vê que o Senhor Jesus também, ele falou, acautelai-vos dos falsos profetas que virão a vós, farão tão grandes poderes, sinais e prodígios, que se fosse possível faria o quê? Enganariam a quê? Até o quê? A muitos. Então nós temos que ter muito cuidado. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vamos ler aqui o versículo, bigode fica coçando. Vamos ler o versículo. Efésios. Não, quando eu chamar um Efésios, como aqui Efésios 4, quando você aí pega e lê todo, mas eu vou ler só uns versículos, amém? Vamos lá. Vamos ler do 10. Mas você pega do primeiro depois aí, tá? Mas aqui na live vai sair do 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos o céu, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu um para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra e o ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus e varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos constantes, levados em roda de todos os ventos de doutrina, pelo engano aos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em caridade, que é amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Pronto, irmão. Olha aí o que ele escreveu aos Efésios. Ele aqui escrevendo para os Efésios, mas a gente pega a nossa parte. Olha o que aqui ele está dizendo. Para que não sejais, no versículo 14, para que não sejais mais menino constante, sendo levado em roda por doutrina, de vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente, antes, seguindo a verdade em caridade, crescendo em todo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Pronto, irmão. Se sua fé está apoiada em Cristo, está excelente. Amém? Independente de religião, de cor, de raça, de tribo, independente. Amém? Permaneça na palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus foi a única coisa que o Senhor Jesus recomendou. E conhecereis essa verdade, que é a palavra, e essa palavra vos libertará. Jesus fazendo eu gosto muito de falar esse versículo, eu vou lá. Vamos lá em João. Traga minha memória, Espírito Santo. Em João 17. Abra aí no Evangelho de João 17. O Senhor tem nos alertado muito sobre os falsos profetas. E nos dias de hoje, viu lá o privilégio que ele deu à igreja de Tessalonicense? Recebeu a palavra da verdade, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à angústia. Nós estamos vivendo no meio de tribulações e angústia. Tudo do nosso redor coopera para a gente desistir. Mas permaneça na fé,
Permaneça na unção que Ele lhe deu. Permaneça no conhecimento que Cristo nos deu. Amém? Não seja levado por doutrinas enganosas, por pessoas que falam bem, por pessoas que pegam a palavra, contam a história de uma maneira que te emociona. Não. Mais uma vez o Espírito Santo está nos levando. Eu me lembro que a live pegou quase esse rumo ontem. Hoje aqui mais uma vez. Se Deus está falando, porque Ele tem endereço certo. Amém? Ele está nos advertindo. Amém? Confesso a vocês que eu não tinha preparado nada disso. Amém? Vamos lá. Versículo 17, capítulo 17. Versículo 17, capítulo 17, versículo... O que eu quero aqui é o versículo 17, tá? Mas vamos pegar aqui... Ou seja, você vai ler capítulo 17 todo aí, tá? Eu só vou ler uns versículos, mas você lê o capítulo todo para entender o que é que está falando a palavra. Aí, então vamos lá. Jesus indo para o Pai, no versículo 13, até chegar ao 17, ele diz assim, ó: mas agora eu vou para ti, e isto no mundo, mas agora eu vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Dele a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Aí ele fala no versículo 17: santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o que é a verdade? A palavra do Senhor. E aí aquele versículo que eu sempre tenho dito, se eu em memória trago aqui, você vai lá em Efésios, de novo, voltamos lá no livro de Efésios. É conjunção da palavra, irmão. A Bíblia pergunta, a Bíblia responde. Não queira responder no lugar da Bíblia, não. Não leia um versículo e antecipadamente já vá lá falando o que você acha, não. Confira se a Bíblia diz. E aqui nas armaduras do Senhor, esse versículo é chave. Quando ele pede para que a gente venha estar revestido de toda a armadura para resistir o dia mal. Quando a gente chega aqui no versículo 17 do capítulo 6 de Efésios, versículo 17, diz assim, ó: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, esses dois andam em concordância, amém? Então, o irmão, se ele está ouvindo aí, não estou te dando indireta, mas sim direta. Já estou logo te dizendo pela palavra. Amigo, o que você conhece é muito bom. É o estudo da palavra, né? A filosofia, né? Pela ciência, muito bom. Mas para você ficar melhor, amigo, você precisa conhecer a unção do Espírito, que vai transbordar dentro de você e ela vai lhe mostrar toda a verdade, amém? Não somente para o amigo, mas para todos nós. Devemos ter a palavra, sim, o conhecimento, sim, mas em primeiro lugar a unção do Espírito, porque se você tiver fé e não tiver obra, é morta. Se você tiver obra e não tiver fé, não serve para nada. Você tem que ter fé e tem que ter a obra. Você tem que ter a unção do Espírito e tem que ter a palavra, porque aqui testifica que a palavra é a espada do Espírito. E se você disser que tem o Espírito e não tem conhecimento da palavra, que Espírito é esse? Porque o Espírito de Deus, a obra de Deus é completa. O Espírito precisa da palavra, porque a palavra é a espada do Espírito. Então, se você rejeita a palavra, você praticamente está rejeitando também o Espírito. Lembra que Jesus falou assim: se você me honra, se você me exalta, se você me aceita, está aceitando meu Pai. Porque se você me confessa, eu vou confessar vocês diante do meu Pai. Porém, se vocês me negam, eu vou negar também diante do meu Pai. Ele diz o quê? Se vocês tiver fé e não tiver obra, é morta. E se vocês tiver obra e não tiver fé, é morta. Tem que ter os dois. Aí o Senhor diz agora, esta manhã, se você tem a unção do Espírito, maravilhosamente, agora você tem que ter o conhecimento da palavra. Porque não adianta você ter só o Espírito, porque você vai ficar embriagado, você não vai saber conduzir o Espírito. Porque não é você que conduz o Espírito. O Espírito vem para nossas vidas e quem vai educar e quem vai guiar ele é a espada, é a palavra do Senhor. Então, para o Espírito habitar na minha vida, ele precisa achar em mim a palavra do Senhor, porque ele precisa dessa espada para ir ao campo de batalha. Como você pode entrar em uma guerra desarmado? Então o Espírito Santo também, ele não vai para a guerra se você não tiver com a palavra. Os filhos de Cefa, ele disse assim, eles tinham que conhecer, olha o que ele falou:
eu vim aqui te expulsar, ó espírito maligno, no nome do Deus Paulo, no nome do Deus de Paulo e no evangelho que Paulo prega. Ele conhecia o evangelho que Paulo pregava. Olha que o próprio adversário, o endemoniado, disse a ele: eu conheço muito bem quem é Paulo e sei quem é o Deus que ele serve. Eu conheço o Deus de Paulo e conheço até Paulo. Agora, e vocês, quem é? Por que o espírito maligno disse isso? Porque eles tinham a palavra, mas não tinham a unção do Espírito. E aí a lição vai nos dizer que aqueles espíritos malignos caiu em cima deles e quebrou ele todo, deixaram nu, e eles saíram teve que fugir para não morrer. Amém? Então o que acontece conosco é assim: se a gente para a batalha dizendo que tem palavra, tem conhecimento e não tiver a unção do Espírito, ó, vamos tomar pancada. Agora, se a gente também disser, temos a unção do Espírito, sou batizado no Espírito Santo, sou cheio do Espírito, e falar sem palavra, você vai tomar salavada. Por quê? Porque, irmão, está repreendido. O Espírito Santo de Deus é tudo, é o poder divino. Aí você está blasfemando. Não, querido, estou te trazendo aqui o que Deus está mandando, sabe por quê? Vou te provar. Jesus, quando estava sendo tentado por Satanás, ele estava cheio do Espírito Santo, mas ele venceu com o quê? Ele usou a espada. Está escrito. Então, se você não tiver essa espada e ter unção, nada feito. Você já pensou se Jesus fosse cheio do Espírito Santo ali e não tivesse a palavra? Como é que ele ia vencer Satanás? Porque se Satanás atacou ele com a palavra, aí Jesus pegou a arma, ó, palavra, porque ele era a verdade. Amém? Então, não estou desfazendo do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo é muito importante. Por isso que todos os dias aqui eu busco ela. Amém? Tem o meu horário aqui para estar, ó, na minha intimidade, buscando, pedindo a Ele, me capacita, me dá a sua unção. Eu preciso de toda a tua armadura. Eu preciso da unção do Espírito, Senhor. Eu preciso que o Espírito Santo me dê entendimento, sabedoria, discernimento, que me dê amor, que me dê capacidade, me capacite para com a sua unção, quando eu estiver com a sua unção meditando a sua palavra, aí o Senhor venha usar, porque só quem pode manusear bem essa palavra é o Espírito Santo. Interessante, né? Só quem pode usar bem e meditar bem essa palavra é a unção do Espírito Santo. É por isso que há muito engano, porque existem homens confundindo, achando que na sua sabedoria, no seu conhecimento terreno, vai fazer a obra de Deus, vai fazer uma falsa obra, porque Jesus falou assim, ó: para vós é poder, mas para muitos é loucura, porque não entende e não compreende. Então, às vezes, os letrados, não agravando a todos, ele se confia no conhecimento, porque pega livros e mais livros, lê e relê. Eu pego o livro, tenho que ler, sim. Leitura é bom demais, você conhecer. Aqui está avivamento espiritual. Se ele não me levasse para a Bíblia, eu nunca ia ler ele. Mas por que eu leio o avivamento pessoal? Porque ele me direciona para a Bíblia. Aí eu vou lá e confiro na Bíblia. E aí quando eu penso que não, já estou me aprofundando na Bíblia. Porque ali aquela luz menor me levou para a luz maior. Não que precise de uma luz menor, tá? Mas faz parte, irmão. Amém? Faz parte. Então não se confie somente no que você conhece, na sua inteligência intelectual. Não, irmão. Vá descer, rapaz. Vai buscar o Espírito Santo. Vai buscar unção. A gente precisa da unção. Sem unção não há sabor. Sem unção não há graça. Você tem que ter o sal, você tem que ter a luz. E esse sal, essa luz na minha vida, na sua vida, só produz se o Espírito Santo de Deus estiver em nós, amém? Então que nesse dia de hoje seja aí uma palavra de reflexão. Tenha o Espírito Santo de Deus, sim. Tenha a unção de Deus, sim. Agora tenha a palavra, porque se você não tiver nada feito, esses dois andam juntos. Será igual um homem manco. Amém? Olha um aleijado, ele consegue se afirmar? Assim é o Evangelho. Se você não tiver de concordância, oração e vigilância tem que estar junto. Fé e obra tem que estar junto. Espírito Santo e a palavra tem que estar junto. São em concordância. O Senhor trabalha muito nesse vai de dois. Então a gente tem que pedir: Espírito Santo, abra meu entendimento. Abra meu entendimento. Por isso eu deixo aqui mais uma vez. Você que não tem força para ler a Bíblia, que não tem sabor de ler a Bíblia, de examinar a Bíblia, que quando vai pegar a Bíblia dá sono, dá sonolência, dá preguiça, não consegue ouvir, se sente irritado. Olha, tá, tem alguma coisa errada aí, viu? Vamos ver qual é a unção do Espírito que está aí, porque o Espírito que não aceitar a coisa que é dele, esse não é o Espírito de Deus, esse é um Espírito falso. Então vigia, procura com zelo o dom que há em ti.
Você viu que ali foi o dom distribuído a cada um. A um dom de doutor, de apóstolo, de profeta, a outro um dom de ensinar. Amém? Cada um é o dom, mas todo contribui para a mesma coisa, o quê? O crescimento da obra de Deus. Amém? Cada um tem um dom que Deus deu exclusivamente, mas para aquilo que for útil, não para a minha vida, mas para a obra de Deus. Se Deus me deu o dom da palavra, eu tenho que usar ela para crescimento do reino do céu, para ganhar alma, e não para me exibir, dizer que eu sou melhor, que eu falo melhor, que eu prego melhor. Não, nada disso. Quem usar assim está sendo enganado pelo espírito do engano. Amém? O Senhor disse: aquele que é exaltado, que queira se exaltar, ele humilha. Porém, o seu humilhado, ele exalta. Então não venha, nem eu, nem você, achando que porque lê Bíblia, porque conhece de Gênesis a Apocalipse, já é o bambambam da história. Ei, se você pensar assim, o Senhor vai lhe dar uma rasteira, porque aí vai entrar a justiça de Deus. Amém? Agora, você que sabe, que tem esse conhecimento expresso, porque tem muito homens e mulheres de Deus aí que, nossa, quando abre a boca, agora só está faltando humildade. Vá com humildade, rapaz. Passa a palavra de Deus com amor, com carinho. Ensina aquele que não sabe. Não critica, não. Vai lá, ensina. Chama ele, chama ela. Vem cá, abre sua Bíblia aí. Vamos fazer uma oração. Aí quando a gente faz a oração, a unção do Espírito Santo desce. E aí, ó, o mesmo Espírito que vai estar ali naquele meio vai ser o Espírito de concordância. E aí tudo vai bem. Algumas pessoas entrou em desconcordância em alguns assuntos que eu falei aqui. Mas como veio a mim, eu tive a oportunidade. Eu disse: pega a Bíblia aí. Aí pegamos a Bíblia. Quando ia ler, eu digo: não, calma, vamos orar. Oramos ao Senhor. Convidamos que o Espírito Santo se fizesse presente no nosso meio. E aí agora vamos ver. E pegamos caderno, pegamos ali. Quando nós entramos na leitura, a pessoa que veio não era mais aquela pessoa daquela maneira. Por quê? Porque eu convenci ele? Não. Porque o Espírito Santo, a palavra de Deus que convence, que é a verdade, mostrou para ele a verdade. Mostrou para ela a verdade. E eles viram. E eles aí entenderam e compreenderam. E hoje estão comigo. Estão junto comigo, estudando, meditando. Porque é assim que temos que ser. Amém? Nós temos que pedir humildade ao Espírito Santo. Quando você tiver alguma coisa a questionar, não vá brigar com ninguém, não. Vá até a pessoa, peça a ela: irmão, você falou assim, assim, assim. O irmão poderia me mostrar? Eu gostaria que o irmão me mostrasse na Bíblia onde está escrito. Vamos aqui. Aí tem que sentar. Se ele não sentar com você, não tiver paciência, foge dele. É soberba. Soberba não entra no reino do céu. O soberbo não entra no reino do céu. Mas se ele for realmente guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai dizer: sim, meu irmãozinho, claro, senta aqui, bora conversar, vamos fazer uma oração. E aí a gente vai entendendo os mistérios da palavra do Senhor. Amém? Quando tiver dúvida, não atira a pedra não, querido, porque você só está mutuando pecado em cima de pecado. Amém? Tem dúvida? Pergunta. E que base você tirou isso? Aonde é que está isso? Me explique melhor. Pronto, não custa nada. Aí você vai entender, compreender se realmente a pessoa está falando de si, tirando as suas conclusões, ou se ele realmente está indo pela palavra de Deus. Amém? Compromisso aqui da live Juntos Somos Mais Forte. A gente não pode falar nada aqui sem primeiro não tiver concordância na palavra, amém? Então nós temos esse cuidado, esse carinho, tá? Nós não vamos dizer nada aqui sem primeiro nós nos examinarmos na palavra, porque a gente tem que mostrar onde é que tá, e tem que mostrar o contexto e o texto. E você vê que aqui é uma live diferente, é uma live de estudo, é uma live de palavra, é uma live que para quem tem interesse realmente de estudar a Bíblia, de querer, amém? Aqui não é uma live como algumas outras que você vê, é culto, é grito, receba, não, aqui é diferente. Se você gosta da palavra, você vem para a live junto mais forte, amém? Não desfazendo e merecendo a live dos meus irmãos, não, pelo amor de Deus. Os irmãos lá estão fregando do seu jeito, porque a cada um foi dado um dom. Agora, na live que não tiver a palavra, a explicação da palavra, eu não posso dizer nada, quem diz é a palavra, tá? A Bíblia nos diz bem claro que Jesus nos ensinou dizendo assim, ó: conhecerei a boa árvore pelos frutos. Se o fruto for bom, coma. Se o fruto for ruim, tu vai comer? Então, nem Deus te força. Deus só faz te mostrar. Então, que nesta manhã venha ser uma manhã de reflexão. Amém? Vamos ficar na palavra de Deus. Não sejamos ignorantes, disse Paulo, acerca dos que dormem, para não ser igual aos muitos que não têm fé. Os que não têm fé não acreditam que alguém vai ressuscitar de novo. Morreu, acabou. Mas os que são guiados pelo Espírito têm a confiança de que o mesmo Deus que ressuscitou Jesus irá ressuscitar a nós que descemos à sepultura e descansamos no Senhor. Amém? Continua nessa fé. Pede a Deus a cada dia mais: Senhor, abre meu entendimento, dá discernimento,
assim como o irmão Valmir, como muitos chamam de pastor Valmir, ali falou, Senhor, não porque ele falou, mas porque está escrito. Querido, fica no que está escrito, fica no que assim diz o Senhor, amém? Não vá por vento de doutrina, por doutrinas falsas. Tem tanta doutrina sendo levantada falsa, tantos falsos ensinamentos, mas eles é tão parecido com o verdadeiro, que se você não tiver a unção do Espírito, você acaba sendo realmente confundido. Por isso que aqui a palavra nos diz, foi em Timóteo? Deixa eu ver, foi em 1 João. Em 1 João 2, 3. 1 João capítulo 2, versículo 27. E a unção que vos recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdade, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nela permanecei. Se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Se o irmão está te ensinando, tá sendo porta-voz de Deus, e você começa a ver pregando coisas que não tem nada a ver com assim que está escrito, pregando somente aquilo que ele acha, que ele pensa, pensamento humano, irmão, tu vai ficar em confiança de pensamento humano? Pelo amor de Deus, irmão. Quem é o homem aqui que é santo? Ninguém. Todos estamos sujeitos a pecados. Diz que até Paulo, até Elias tinha as mesmas compaixões, os mesmos desejos que nós. Mas ele, mesmo sendo um homem imperfeito, ele orou a Deus e o fogo caiu do céu e consumiu o holocausto. Por quê? Porque ele confiou no Senhor. E quem confia no Senhor são como uns montes de senhores que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se eu e você for olhar nossas qualidades, a gente nunca vai falar do Evangelho de Deus. Porque quando eu olho para mim, eu sou um ser humano pecador como qualquer um. Amém? Agora, eu aprendi que se eu errar, eu reconheço o erro, porque o Espírito Santo me mostra, a palavra de Deus me mostra onde é que está errando, a lei me mostra o mandamento. Aí eu digo, errei aqui. Aí eu corro ligeiro, vou ali ao meu estabelecimento, no meu quarto, nos meus aposentos, como Jesus me ensinou, dobro o meu joelho e digo, Senhor, me perdoe, eu errei por isso, isso, Pai, eu vacilei, me perdoe, Pai, e começo a interceder por amor a Cristo. Aí o Senhor Jesus, ele lá intercede por mim, e aí ele diz, ó, Valmir, seu pecado foi perdoado, que esse é o papel do sumo sacerdote, agora vá e não peque mais, pronto, aí aquele erro não cometo mais, porque é isso que é o Evangelho, nós vamos nos santificando a cada dia. Amém? Isso é santificar. Nós não somos santos. Nós estamos procurando a santificação. Nós estamos lutando por ela. Mas isso não significa que a gente vai se santificar. A gente vai procurando só. Essa santificação que a gente vai buscando a cada dia vai só nos livrando, ó, dos pecados que vem nos cercando, amém? Aí agora, quando ele vier, aí é diferente. Aí você vê que vai precisar a gente passar por uma transformação em um corpo de glória, um corpo incorruptível, porque esse corpo é corruptível, ele fere, ele sangra. O homem pode tirar, matar a carne. Esse sangue, esse corpo aqui é corruptível. Mas naquele tempo, quando o Senhor vier tocando a trombeta e nós ressuscitarmos, o que os mortos ressuscitarmos e nós fomos unidos com ele subir, nós estaremos transformados em um corpo de glória incorruptível, um corpo que não se fere, um corpo que não mais sangra, um corpo que não mais sente dor, amém? Aí sim seremos santos como Cristo é santo, amém? Mas enquanto estivermos aqui, até a vinda de Jesus, nenhum homem é santo. Nenhum homem é mais santo do que ninguém. Todos nós pensamos igualmente, somos um milagre, como diz o nosso amigo Pinto. Todos nós somos um milagre de Deus, feitura por imagem e semelhança dele. Mas temos que lembrar que nós viemos do pó da terra. Todos nós viemos do pó e todos nós iremos voltar para o pó. Mas aí o Senhor fez o plano de salvação, que antes de a gente voltar para o pó, não perca a vida eterna. Amém? Então que Deus abençoe. Que neste dia de hoje a palavra do Senhor possa penetrar no meu coração, no teu coração. Amém? Você gostou dessa palavra? Copia o link e compartilha. Amém? Compartilha o link. E você que tem dúvida, se aprofunda mais na Bíblia. Não entre em debate com ninguém. Irmão, um conselho do irmão Valmir, do seu pastor. Não entre em debate com ninguém. Não debata com ninguém. Você chama a pessoa. O irmão quer conversar alguma coisa com você, quer tirar alguma dúvida, você convida ele. O irmão, pega a sua Bíblia aí, embora aqui.
Se ele tiver humildade, se ele vier, aí você vai conhecer que árvore é que está vindo. Se ele vier e disser assim, tá bom, irmão, minha Bíblia está aqui, bora ver aqui, bora. Mas chame ele primeiro para uma oração. Se ele concordar com isso aí, ele veio com o intuito de querer conhecer a verdade. Esse é um sedento da verdade. Mas se ele vier para você e você chamar assim, irmão, você tem sua Bíblia aí? Pega e fala, não precisa não, eu já sei. Irmão, vamos pegar a Bíblia para tirar dúvida? Não, que nada, não precisa não, eu já conheço. Esse aí não veio com o intuito de querer conhecer verdade coisíssima nenhuma. Esse aí veio com o intuito de querer lhe apredejar, de querer te humilhar, entendeu? Então não perca tempo com esse, amém? Siga a paz com todos. Diz, irmão, você tá certo, continue assim, tá? Que Deus abençoe, saia, não debata com ninguém, porque a Bíblia não foi feita para estar em debate. Aqui não é igual um time de futebol, Bahia e Vitória, Palmeiras e São Paulo, não. Aqui é diferente, não é para se debater, aqui é para se comprovar. Se alguém tem dúvida e te pergunta alguma coisa, tu pega a palavra com entendimento e sabedoria, ora a Deus, amém? E convida para que ele também pegue. Se caso não tiver duas Bíblias, você vai juntinho dele, lê aqui comigo, meu amado, amém? E deixa ele também prosseguir, porque é ela que vai mostrar onde está o erro e a verdade, não é eu, não é você. Não é por força nem por violência, amém? Então seja sábio. Olha o que ele falou, não sejais como os meninos inconstantes. Capítulo 4, versículo 14 de Efésios 14 diz assim, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda de todo vento e doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente, entendeu? Então vamos ser sábios, pedir a Deus sabedoria, entendimento, nada de estar discutindo com ninguém, evita discussão, tá? Só faça uma coisa, pregue a palavra. Se alguém não quer ouvir, continue pregando, porque aquele que não quer ouvir, ele vai sair, mas o que quer ouvir, precisa ouvir, você continua no alvo. Pregue a palavra do Senhor, em tempo fora de tempo, mas pregue com sabedoria, entendimento e discernimento. Pregue na direção do Espírito, no conhecimento do Espírito, não no seu conhecimento, porque o teu conhecimento, o meu conhecimento traz confusão, porque o meu conhecimento, o seu conhecimento faz parte da terra, mas o conhecimento do Espírito Santo vem do céu. Ele que desceu do céu, o Consolador. Jesus disse, ele te ensinaria todas essas coisas, amém? Então, se você gostou, se a palavra falou com você, copia o link e envia. Em meio de grupo, envia. É um momento de nós pregarmos, amém? Vamos despertar as pessoas que estão precisando. Vamos tentar despertar os altivez, o de soberba, que ele pode cair em qualquer momento, porque o Senhor é justiça, amém? E os que estão ensinando com mansidão, vamos dar encorajamento a ele. Continue assim, meu irmão. Vá, de graça recebeu, de graça passe. É assim que a Bíblia tem que ser. Que Deus abençoe as nossas vidas, amém? Vou fazer o processo normal, e é pegar aqui a gravação, levar para o YouTube e compartilhar, amém? Aí se você não quiser compartilhar no Facebook, você vai lá no meu canal, valmirsanto.santo. Você pode achar assim minha live, Como é que você pode achar a live do irmão Valmir? A nossa live Juntos Somos Mais Fortes. Você bota assim, live Juntos Somos Mais Fortes, bote a data. Live Juntos Somos Mais Fortes, data, por exemplo. Você para achar isso aqui hoje, você vai botar live Juntos Somos Mais Fortes, do dia 6/4/2021. Você botando assim vai cair a live certinho, você vai achar. Não vai ter muito trabalho. E quem tem meu canal, só chegar lá na playlist e lá e achar live Juntos Somos Mais Fortes. Vai ter todas as mensagens lá, você vê pela data do dia, pega se interessou e compartilha. Amém? Importante é que o nome do Senhor seja glorificado. Importante é que o nome do Senhor seja exaltado. E que Valmir desça, diminua, mas que Deus cresça. Amém? E quando Deus me der todas essas oportunidades, estarei aqui, passando aquilo ao qual o Senhor me coloca. Amém? Continue orando por mim, continue orando pela minha família, continue orando pela vida da irmã Valmira, continue orando pela vida de Isaac, continue orando pela vida de Ezequiel. Continuamos orando um pelo outro para que a paz de Deus esteja conosco. Amém? Deus abençoe. Tenha um bom dia. Hoje talvez, eu não sei como é que está o som, porque não deu para eu usar o microfone. O inimigo está se investindo de todas as maneiras. Ele está tentando parar. Algo caiu no lugar do fone e eu não pude usar o microfone. Estou usando o áudio, então deve estar captando tudo aqui. Talvez esteja até captando aqui o som do microfone. Amém? Louvado seja o nome. Ah, irmão. Peraí, amado. Peraí, antes de encerrar essa live. E vai servir de... Vamos ver aqui.
Ô irmão, você ainda continua botando coisa aí, amado? Vai buscar um som do Espírito, irmão. Que Deus te abençoe. Vamos lá. O irmão continua ali botando palavra, mas deixa o irmão lá. Vamos lá. Diz assim, ó. As pessoas às vezes dizem assim, importante é adorar a Deus, importante é servir a Deus. Você serve do seu jeito, eu servo do meu jeito, e aí vamos. O importante é isso. Ok. Eu peguei uma coisa aqui que eu achei muito interessante, eu vou ler para vocês. Olha bem. Vai dizer assim, ó. Se é verdade que cada um pode adorar a Deus do seu jeito, por que Nadab e Abiú morreu por oferecer adoração estranha? E aí? Nadab e Abiú, os filhos do sacerdote, sumo sacerdote Arão. Aí eu vou repetir. Se é verdade que cada um pode adorar a Deus do seu jeito, por que Nadab e Abiú morreram por oferecer adoração estranha? Olha a outra. Se o que vale é a intenção do coração, por que Uza morreu ao tocar na arca? No coração dele, quando ele viu que a arca ia cair, ele correu com boa ação. O coração dele voltou para fazer algo especial. Quando ele segurou a arca para a arca não cair, a arca não caiu, mas ele morreu. Porque diz que quem tocasse na arca, se não fosse levita, morreria. Vamos lá. Ao tocar na arca, o que vale é fazer a obra. Vamos lá. Vou repetir. Se o que vale é a intenção do coração, porque Uza morreu ao tocar na arca. Se o que vale é fazer a obra de Deus da maneira que quiser, por que Saul foi reprovado quando ofereceu sacrifício na demora de Samuel em chegar? Saul foi rejeitado só por causa disso. Vamos lá. E se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que ele aceitou a adoração de Abel e rejeitou a de Caim? São interrogações. Achei muito interessante isso. Vamos terminar dizendo assim: não se engane. Tem atitude que parece correta, mas Deus estabeleceu o princípio que não pode ser mudado. Isso é muito interessante, irmão. Tá vendo que é de Deus? Eu tinha que falar isso aí. Vou ler o final. Não se engane. Tem atitudes que parecem corretas, mas Deus estabeleceu princípios que não podem ser mudados. Viu, irmão? Viu, irmã? Viu, irmão Valmir? Não pode ser mudado. Você tem que falar o que está escrito. Tem que ser como o Senhor mandou e não como eu quero. Cuidado na adoração que você está mandando de qualquer jeito. Diz, o importante é que Deus recebe. Cuidado. O que vale é a intenção do coração. Cuidado. O homem teve a intenção do coração, foi segurar a arca para não cair e morreu. Entendeu? Então, fica aí esse despertamento para nós. Deus abençoe, meus irmãos. Um bom dia. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, livrando cada um de vocês do mal. Amém? Ore pelo seu irmão, ore pelo seu pastor Valmir. Eu não sou seu pastor, então ore por mim. Eu careço da oração de cada um de vocês. Ore, interceda a Deus para que eu continue recebendo a unção do Espírito, o conhecimento, o discernimento da palavra, e que Deus me dê mais sabedoria para que eu possa dividir com meus irmãos aquilo que Deus me revelar. Amém? Através da sua palavra. Porque essa é a grande revelação. Essa é a grande profecia. A palavra de Deus revelada em nossos corações. Deus abençoe. Sinta-se abraçado pelo seu irmão. Amém? Paz do Senhor para todos.